Então, é importante que a gente observe a natureza da mente como um construto geométrico. A mente é geométrica porque a geometria está lá na nossa essência, né? Número, geometria sagrada, símbolos e realidade de aparência, certo? Então, essa mente, na sua geometria, quando ela tenta se adequar a uma frequência mais densa, mais limitada do que a própria natureza infinita dela, ela vai encontrando ali uma série de desarmonias, uma série de bloqueios no seu caminho. Então, para que a gente realmente acesse toda essa potencialidade de cocriação da mente, que é a nossa ferramenta mais poderosa de criação, nós precisamos reajustar a nossa frequência. Para realmente estarmos conectados a essa frequência de tempo natural que traz a geometria harmônica que se encaixa perfeitamente na nossa mente. E a nossa mente é entendida mesmo como esse espaço além do físico. Então, nessa frequência de tempo natural, a mente encontra aí algo que realmente faça com que ela flua nas suas criações. Mas claro que para a gente chegar nesse ponto de harmonia geométrica, nós precisamos deixar mesmo, ressignificar, na verdade, uma série de estruturas, de crenças limitantes, que acabam impedindo a mente de funcionar em toda a sua expansão, certo? Em toda a sua potencialidade. Então, essa é a ordem natural. Então, falando sobre ordem natural, é importante que a gente fale também sobre ordem sincrônica. Quando nós reajustamos a frequência da nossa mente, nós entramos nessa ordem sincrônica, que é a ordem que mantém todas as coisas na realidade tridimensional unidas. É o que faz a gente ter, por exemplo, o padrão harmônico de um corpo com cabeça, pescoço, tronco, tudo no seu lugar certo, com que uma árvore tenha assim a sua estrutura harmônica, de ter um caule, aí os galhos, a folha, senão seria uma peça em cada canto do quebra-cabeça e seria uma desordem louca, certo? Mas existe uma ordem natural. E essa ordem natural, ela é harmônica. Ela traz cada peça realmente em seu lugar. Então, quando a gente está tentando se ajustar a uma frequência de tempo artificial, com base no calendário gregoriano e no relógio mecânico, a gente está tentando colocar uma peça num quebra-cabeça no lugar errado. E aí a gente fica insistindo e aquela peça não tem jeito, você vira ela de todos os lados possíveis, fica aí se rebatendo, quando a grande questão é trocar a peça ou colocar cada peça em seu devido lugar. Então, quando a gente entra na ordem sincrônica, quando a gente começa a conectar com ela, o que acontece na nossa vida? Nós experienciamos uma série de sincronicidades. Então, toda essa ideia de que, nossa, que coincidência, ela cai por terra. Porque a gente começa a perceber que nada é por acaso. Tudo está dentro dessa ordem sincrônica de tempo natural. Ainda assim, por mais confuso, por mais bagunçado que as coisas sejam, também está dentro dessa ordem sincrônica, que é a nossa natureza, certo? Então, agora que vocês vão se reconectando com o tempo cíclico, vocês vão começando a perceber que as sincronicidades, elas são, na verdade, a nossa natureza. E por isso ela é a lei, e não a exceção. Então, as coincidências que aconteciam uma vez ou outra na tua vida, vocês vão perceber que elas começam a acontecer cada vez mais.
até que a sua vida ela esteja completamente fluindo nessa ordem sincrônica. E tudo o que você vive é resposta dessa sincronicidade, é resposta dessa ordem de tempo, porque você está conectado com ela. E estar conectado com essa ordem sincrônica quer dizer que você está conectado com a sua própria natureza. A natureza de ser humano e ainda assim ser humano com uma consciência além do planetário. Uma consciência cósmica, uma consciência galáctica. Então, quando a gente coloca essa peça da ordem sincrônica, quando a gente encaixa na nossa mente, a gente está se reconectando com o nosso cérebro galáctico. Estamos nos reconectando com a nossa multidimensionalidade. E a partir disso, nós temos um direcionamento. A gente não está mais perdido no tempo e espaço, sem saber para onde ir, como seguir, o que fazer, porque nós encontramos uma ordem que responde a esse nosso eu maior, a essa nossa identidade galáctica. E assim a gente vai se reconectando aos poucos com a nossa missão, certo? Então, aqui também a gente precisa falar sobre a quinta força, né, que seria a composição mesmo, né, de toda esse construto de tempo e ainda assim um passo além. Então, a quinta força é o campo de unificação de todas essas forças, é o poder de organização da quinta dimensão. Então, para além da quarta dimensão do tempo, a gente tem essa ordem, que é a quinta dimensão. E a quinta dimensão é o que mantém tudo unido, é o que mantém tudo junto. Essas forças unificadas. Por isso que a gente não tem, né, esses construtos dispersos assim, né? Por isso que a gente não vê um braço nascendo do centro da tua cabeça, uma perna nascendo do teu estômago, porque isso seria uma super anomalia, uma super desordem, certo? Então essa quinta força, ela mantém todo o campo unido, certo? Então, os códigos do tempo são emitidos dessa ordem de quinta dimensão. Eles passam pela quarta dimensão do tempo galáctico e espiralam até a terceira dimensão da matéria. Então, isso é bem importante que a gente entenda esse funcionamento entre as três dimensões. A quinta força, a grande ordem que mantém todas as forças unificadas. A quarta dimensão do tempo, que pulsa os códigos do encantamento do tempo, que nos conecta a esse corpo mais elevado, a esse eu mais elevado, espírito, eu superior, o corpo astral, e a terceira dimensão, que é a dimensão da matéria. Tudo isso está junto. Tudo isso está acontecendo aqui e agora, numa simultaneidade, certo? Então a gente interage entre essas dimensões de acordo com a nossa própria natureza, sem esforço nenhum. Basta que a gente simplesmente crie consciência sobre elas para que elas operem através de nós, fazendo a limpeza do que precisa ser feito, desestruturando as crenças limitantes que podem estar ainda impedindo ou bloqueando você de acessar o seu maior potencial multidimensional, e a partir disso você simplesmente começa a surfar, porque essa é a sua natureza, é aquilo que você é. E para ser não é preciso controle nenhum. Essa frequência harmônica de tempo, ela não envolve controle. Ela é o que é. Ela é puro fluxo. Essa é a essência dessa ordem sincrônica. Fluxo, fluxo, fluxo.